compulsivos mentirosos, sociopatas, ególatras, bandidos não passarão. Eu volto aqui para fazer um balanço da nossa campanha que deixou uma impressão excelente na sociedade, campanha que teve praticamente 10 mil votos limpos, votos sem compra de voto, votos sem custeio de liderança, sem qualquer tipo de prática política nefasta no decorrer. Claro que nesse momento a gente chega ao segundo turno com a possibilidade de fazer apenas duas escolhas. Segundo turno não tem terceira via. Nós temos o candidato hoje, o candidato Braide e o candidato Duarte Júnior. Então, tem sido questionado, principalmente pelos apoiadores, pelos novos cristãos convertidos ao republicanismo, gente que falava mal do candidato Duarte Júnior aos quatro cantos das repartições do Estado. Está circulando um vídeo em que eu faço denúncias ao candidato em relação ao candidato Braide. Sou pessoa decente, não retiro uma das denúncias. Por quê? Porque são denúncias necessárias, foram feitas no tempo certo. E mandei para o Ministério Público Federal fazer a investigação. Mas chegou um segundo turno. Nós estamos num segundo turno. E no segundo turno eu tenho a opção de votar em alguém que é reconhecido nessa casa como quem tem um bom comportamento com os pares, que é capaz de estabelecer uma linha de diálogo. E do outro lado, a gente sabe quem está. Está o mal maior. Está a pessoa que trouxe a discórdia a essa casa como nunca se viu. Está a pessoa que trabalha nesta casa, mas que praticamente não tem um voto dentro dela. E por que será? É por conta das atitudes, é por conta do caráter. Então, é necessário desmontar, deputado Carlinhos, algumas teses. Primeiro, quem o chamava de Bolsonaro do lado do governo do Estado, que eu faço base de maneira coerente e não vassala, é necessário dizer. Os que chamam Braide hoje de Bolsonaro, chamavam Duarte Júnior de bolsonarista. Há vídeo circulando com Duarte dizendo que ele é do partido do presidente Bolsonaro. Sou do partido 10, partido do presidente Bolsonaro. Ele dizia isso de maneira reiterada, com orgulho. E aí, quando chega fora do momento do primeiro turno, no segundo, que ele quer receber o apoio da máquina governamental, o filho do povo agora virou filho da máquina política, com todo orgulho, passeando na praça junto ao governador Flávio Dino, fazendo passeio domingo pela manhã. É uma coisa que chega a nos embrulhar o estômago, a capacidade da mudança de discurso desse cidadão. É impressionante. Eu conheço desde o Socorrão, desde quando ele maltratava servidor lá no Socorrão. Teve situação de meterem chave de fenda no capô do carro dele, de tanto que ele maltratava funcionário do Socorrão. É claramente alguém que tem uma visão sociopata de tudo que faz. Mente compulsivamente, enganou associações de defesa dos animais, enganou cobradores, sempre se apropria de movimentos alheios. Acabei de receber representantes das associações de animais, estão para soltar uma carta de repúdio a ele. E aí vamos fazer um comparativo muito simples, porque a minha cabeça funciona de maneira racional, até porque não tenho acordo com o Eduardo Braide para um cargo na prefeitura que seja, não tenho acordo de apoio político. Cheguei para o Braide e disse, vou te apoiar, e ele sabe disso, porque nós estamos perante um mal maior. A possibilidade de um sociopata assumir a prefeitura e governar fazendo maquiagem 4 anos na cidade e se vendendo como um novo produto político. E não, é uma fraude. Estão falando, o Braide, segundo eles, tem uma investigação na Polícia Federal. O Duarte Júnior corre risco de perder mandato porque utilizou, como nunca outra pessoa utilizou, o aparelho estatal, o PROCON, escravizando o servidor, doutora Helena, no PROCON, para que votasse nele. Polícia Federal investiga os assessores dele. Por quê? Porque usava para cometer crimes cibernéticos contra o deputado Wellington. O deputado Wellington foi vítima na campanha, no mandato, dessa quadrilha virtual, dessa milícia instalada. E o pior, ele cometeu um crime contra a saúde pública. No dia 6 de novembro, ele sabia que estava com Covid-19, deputado Fábio Macedo. Todo mundo sabe disso. Tanto que com 15 dias depois ele estava com IgG positiva,
que é o prazo em que o anticorpo dá positivo. Então ele mesmo comprovou. Presidente, essa casa precisa tomar uma posição. Isso precisa ir para o Conselho de Ética. Um deputado mentiu e cometeu crime contra a saúde pública nesta casa. Nós precisamos nos posicionar e nós iremos nos posicionar. Isso não vai ficar assim. Alguém que comete crime contra a saúde pública, que é capaz de matar para ser prefeito, ele não pode ser votado, principalmente por um governo que foi o governo que primeiramente decretou lockdown no Brasil. Como é que o governador que decretou o lockdown consegue fazer um apoio entusiasmado a um candidato que pode ter espalhado doença e matado pessoas nessa caminhada? Eu continuo na base até o momento que o governador quiser, porque eu tenho moral para subir aqui, porque quando precisou justificar empréstimo para pagar precatório, fui eu que fui para a TV Mirante falar. Quando precisou fazer de reforma de Previdência, quem foi para frente, para Mirante, botar a cara novamente para falar de servidor, fui eu, porque eu sou leal, eu falo pela frente, eu não pago blog para falar mal de governador do estado, no meu gabinete não tem um servidor com perfil fake para comentar nada de negativo do Flávio Dino. O que tiver de falar, eu falo, porque eu sou base, eu não sou babão, como está cheio de babão na rede social, sabendo que está apoiando um sociopata, mas tenta converter aquilo numa coisa melhor. Se a gente for comparar as biografias, não dá nem para comparar. O Duarte Júnior é o maior mentiroso que já passou nos últimos 20 anos na Assembleia Legislativa. Então, governador, meu respeito ao senhor. Preciso dizer, aqui na tribuna da Assembleia, perante o povo do Maranhão, por dever de consciência e por ter prometido a Deus e a minha família que falaria a verdade na condução da minha carreira política, durasse o quanto ela durasse. Se durar esse mandato, termino falando a verdade. Se durar 20 anos, vou ficar 20 anos na política falando a verdade, até porque não quero me eternizar aqui. Respeito o governador, errou na forma de conduzir o apoio ao candidato dele. Triste é a questão de alguns secretários estarem, ao invés de lutando pelo povo do Maranhão, organizando carreata para dar apoio a um candidato desqualificado, despreparado, que não fez mais com menos no PROCON, ao contrário, gastou o dobro, que diz que aumentou a quantidade de Viva PROCON no interior do estado. Sabe o que ele fez? Ele colocou o prefeito para pagar o imóvel, para colocar os funcionários, colocou um sistema. Ele disse que isso é abrir Viva PROCON. Isso não é nada mais do que maquiagem. Tão maquiagem que o prédio do São Francisco, que ele alugava por 16 mil reais, que em 4 anos faturou mais de 600 mil reais, hoje desalugado, porque a Daltina, que é uma pessoa séria, é uma mulher digna, proba, viu que não precisava daquilo ali, daquela exposição ali, daquele prédio, que não serve para PROCON, devolveu o prédio e ele misteriosamente foi cedido no mesmo valor para o candidato Duarte Júnior do 10. A gente sabe que na eleição, imóvel pré-política é o dobro, o triplo do valor, mas misteriosamente está pelos mesmos 16 mil reais que ele locava na época que era presidente do PROCON. Se um cidadão desse se elege, aguarde, vai ter secretaria lá, porque o acordo está feito. E é assim que ele faz gestão. Gestão para os interesses dele, folha de pagamento com sensacionalista São Luís, com parente dentro da folha para poder falar bem dele. Isso que tem acontecido em todo o curso da vida desse cidadão, que a única preocupação dele é em aparecer. Compulsivos mentirosos, sociopatas, ególatras, bandidos não passarão.